Eu quero contar para vocês também que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que seria difícil para ele solicitar a Israel que interrompa os ataques aéreos no Irã, mesmo enquanto busca uma solução diplomática para encerrar o conflito. Eu vou até trazer um pedaço dessa fala que ele, em conversa há pouco com os jornalistas, abre aspas, acho que é muito difícil fazer esse pedido agora se alguém estiver ganhando. É um pouco mais difícil de fazer do que se alguém estiver perdendo. Mas estamos prontos, dispostos e capazes e temos conversado com o Irã e veremos o que acontece, foi o que disse agora há pouco, então, o presidente dos Estados Unidos em Nova Jersey, onde participa de um evento de arrecadação de fundos no seu campo de golfe. Trump ainda insistiu que seria difícil fazer tal solicitação por conta do sucesso de Israel até o momento. O líder americano também minimizou os esforços europeus para se envolver diplomaticamente com o Irã, afirmando que eles não ajudariam a encerrar esse conflito. E para trazer um pouco mais de contexto para essa fala e para tudo que acontece, eu recebo aqui o professor Vladimir Feijó, doutor em Direito Internacional pela PUC Minas. Professor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez. Gostaria que o senhor nos explicasse o seu ponto de vista sobre essas falas de Donald Trump e sobre a maneira como ele está conduzindo, digamos, esse diálogo com prazos, inclusive, de 15 dias para tomar uma decisão. Boa tarde. Evanto, boa tarde, obrigado pelo espaço aqui no 3 em 1. Primeiro, eu não confio no Donald Trump com essa fala de até 15 dias. Ele assumiu não tem muitos meses, já é a 10ª vez que ele usa essa mesma janela, esperando que o ciclo de notícia passe e os fatos mudem toda a realidade. Ainda assim, é preciso analisar essa fala dele, que veio junto de afirmação claríssima, pela 2ª vez, 2 dias seguidos, de que não confia nas informações do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, acredita que as informações oriundas do Serviço de Inteligência de Israel são mais confiáveis e que, diante uma circunstância que para ele é inegável o fato do Irã estar na beira de desenvolver armas nucleares, todo o conflito preventivo se justifica, Israel estaria decapitando lideranças do Irã e vencendo essa derrocada da possibilidade de desenvolvimento de armas sozinho, a não ser que eu recebesse no futuro ajuda internacional, e ainda há grande probabilidade de que ele esteja convicto de que Israel, Estados Unidos e Reino Unido estão num bom caminho para também derrubar o regime dos ayatolás. Por contrapartida, o lado iraniano, junto de hoje, uma conferência em São Petersburgo, em Moscou, o presidente da Rússia e o vice-premier chinês, ambos disseram que qualquer negociação diplomática passa por início de um cessar-fogo e imaginam que isso seria necessário a partir da interrupção do lado de Israel primeiro, porque afirmam que o Irã estaria apenas respondendo. E na conferência que teve em Genebra, a gente viu a confirmação. O ministro de Relações Exteriores do Irã confirmou que só tem chances de negociação em resolução do programa nuclear depois que Israel parar o bombardeamento. Portanto, tudo indica que a resposta parece que seguirá no campo militar e não no campo diplomático. Interessante, professor. Piperno tem pergunta. Vai lá, Piperno. Sim, professor, boa tarde. Mas me chama a atenção também, professor, que sutilmente ele deixa escapar algumas coisas. A primeira é que os Estados Unidos, de fato, estão conversando com o Irã. A segunda, professor, é o quanto, e ele reafirma isso, né? Ele subestima qualquer capacidade europeia de encaminhar a solução para qualquer que seja o conflito. E a terceira, professor, que para mim é a mais enigmática de todas, é quando ele diz que não cabe ao lado vencedor propor aí paz, cessar-fogo, etc., dando a entender que, enfim, hoje esse lado vencedor seria Israel. Mas aí, professor, isso também eu vejo como uma armadilha diplomática, porque se por acaso, em algum momento, Israel acenar com algum tipo de trégua, é possível que, ou pelo menos na visão trumpiniana da história, socorra por alguma fragilidade israelense, né?
Isso, eu que estou acompanhando já esse 8º dia a movimentação de tropas militares, tanto embarcações quanto aeronaves, identifiquei, e outros portais confirmaram isso, aeronaves que saíram do Teherã e foram para Omã, o país que estava negociando, intermediando a representação americana com a representação do Irã. Não foi o envio de autoridades de primeiro ou segundo escalão, porque elas estão em outras negociações, mas essa porta continua existindo. Do lado iraniano, hoje no Conselho de Segurança, houve uma acusação pesadíssima do lado dos Estados Unidos, evocando que isso aconteceu outras vezes, é o chamado crime de perfídia, quando você elimina negociadores. Isso é inegável, porque quem negociava diretamente com os Estados Unidos foi morto por um ataque israelense logo no primeiro dia. Isso não quer dizer que não existiriam outras pessoas no caminho. E essa porta aberta de negociação pode ser, sim, um indício de que os mísseis que Israel tanto precisa para a sua defesa, de fato sendo limitados em Israel, em estoque dos Estados Unidos. Lembrando que semana passada o Donald Trump veio e cantou vitória que as terras raras foram liberadas para a China exatamente para o desenvolvimento de algumas atividades aeroespaciais. E os mísseis estão aí no meio. E se a intimidação dos 2 porta-aviões americanos, os 2 porta-aviões britânicos, lembrando que um já está ali na beirada do Irã, um está chegando no Oceano Índico dos Estados Unidos, os britânicos, um passou hoje do Canal de Suez e outro já passou da África do Sul e deve chegar até domingo, deveriam servir de intimidação para o Irã parar com os ataques, não só porque carregam os próprios mísseis, mas também vêm junto com uma sequência de aviões de altíssimo alcance e furtivos, né? Os F-35 e outros que poderiam ser utilizados para bombardeios no Irã, para interromper esses mísseis antes que a defesa de Israel fique sem mísseis. Caso esse perigo existencial a Israel exista, pode ser que o Donald Trump esteja aí preparando para usar a arma da diplomacia. Mas, de novo, a minha análise é que tudo indica para um preparo de uma guerra direta com o Irã. Vamos então agora com o Gustavo Segré. Fala, Segré. Vladimir, um prazer te ouvir. Sempre é bom aprender com as tuas falas. Se isso fosse a minha pergunta com múltipla escolha, eu vi com uns cientistas de energia nuclear que o poderio nuclear da Irã não é hoje uma ameaça e que eventualmente poderia ser no futuro, mas para desenvolver 6 a 8 bombas nucleares, sendo que Israel tem 200. Então a pergunta com essas múltiplas escolhas que eu te faria seria: Israel ataca por uma prevenção de defesa até um potencial ataque futuro para derrotar o regime de Irã, para evitar a proliferação de armas nucleares, ou todas as anteriores são válidas? Eu marcaria a primeira ou a segunda, não proliferação de armas nucleares. Infelizmente, eu temo que o discurso diplomático é muito distante da realidade. Existe cooperação de alguns países preparando para países europeus desenvolverem a bomba, assim, muito próximo da Coreia do Sul, caso seja necessário, assim como esse conflito como um todo tem demonstrado para os países da região que precisam entrar em uma corrida armamentista, especificamente a derrocada do regime dos ayatolás. Se no seu lugar emergir um regime militar, ele com certeza aceleraria a obtenção da bomba, seja por desenvolvimento próprio, seja recebendo do Paquistão, que já ofertou, ou então em cooperação futura com a Rússia, que no mínimo desenvolve para fins pacíficos, né, de energia, 5 usinas nucleares, mas poderia furtivamente escantear material para também bomba atômica. O governo de Netanyahu fez uma promessa para o seu povo, anda lá em dificuldades, inclusive com pressões dentro da Europa pela situação em Gaza. Hoje, 9 países europeus aplicaram sanções a empresas e pessoas israelenses que vivem na
na Cisjordânia e, de alguma forma, esse ataque ao Irã permite duplamente reduzir um pouco a pressão interna e internacional e aproveitar dessa janela de oportunidade de enfraquecerem muito o Irã, seja na sua capacidade econômica, seja na sua capacidade bélica e, num curto prazo e provavelmente no médio prazo, deixar de ser uma grande intimidação, não só para Israel, como para os vizinhos. Imagino, então, que Netanyahu percebeu essa boa janela e tem recebido o apoio da Alemanha com armamentos diplomático e também com armamento dos Estados Unidos, e é o que caminha ser para isso mesmo, reduzir o peso da intimidação do Irã. Professor, vamos com Zé Maria Trindade agora. Vai lá, Zé. Pois é, professor, começam a comentários e tal, e avaliações de que isso poderia ser o estopim para uma terceira guerra mundial. O senhor vê no cenário internacional a possibilidade de união de blocos que pudessem detonar uma terceira guerra mundial? Maria, em princípio, eu tenho as minhas dúvidas se a gente já não está nessa guerra mundial. Tanto a primeira quanto a segunda tiveram uma declaração formal de início da guerra, quando uma potência declarou guerra contra outra potência. Entretanto, já haviam conflitos regionalizados de procuração entre essas potências ao redor do mundo. O que houve foi o efeito dominó que levou a essa, exatamente, formação de alianças que levou ao conflito direto entre essas potências. Então, o que a gente vê no centro da África, no norte da África, no sudeste europeu, agora no oeste da Ásia, mas ao mesmo tempo a tensão entre Índia e Paquistão do mês passado e constantemente as ameaças da Coreia do Norte diante os seus vizinhos e também as questões da China com Taiwan, como o potencial do mundo sim entrar nessa espiral negativa que as potências se veriam obrigadas para defender os seus interesses geopolíticos a atacarem diretamente uma outra e não apenas essas guerras regionais. Vai lá, Kriegner, para a gente fechar. Professor, boa tarde. A minha pergunta tem a ver com essa declaração de Israel sobre a questão de ser uma campanha prolongada, né? E não ser um conflito aí que vai durar talvez poucos dias, como muitos esperavam, mas sim uma questão prolongada. Por outro lado, a gente sabe que Israel, sem o apoio dos Estados Unidos, não consegue prolongar por tanto tempo assim. E os Estados Unidos, na verdade, o presidente Trump, ele tem mostrado já uma certa pressa, colocando prazos, colocando datas, apesar da gente saber que às vezes nem sempre esses prazos são cumpridos. Dá para a gente dizer, que a solução final para essa guerra está nas mãos do presidente Trump e dele somente? E aí a segunda coisa e se o presidente Trump disser, então, nós vamos acabar agora, como que seria a forma mais viável disso? Nós estamos falando de tropas americanas em solo iraniano destruindo bases nucleares, ou nós estamos falando de uma deposição do regime acontecendo ali à força, com o assassinato do Ayatollah? Acabar com esse conflito imediato, eu não vejo nenhuma chance que o Donald Trump possa fazer, porque ele se escalonaria com uma outra realidade, o que lidar com o Irã no pós-conflito. E da mesma forma, interromper a ajuda a Israel é um perigo ainda maior para a humanidade, já que em perigo existencial as suas bombas nucleares entrariam pela doutrina israelense em jogo e aí atacariam os vizinhos, e o efeito cascata disso seria imediato. Para, claro, um escalonamento também muito maior. Para a interrupção desse conflito do Donald Trump, seriam necessários uma de duas coisas. Ele optar pelo caminho político, pedindo a autorização do Congresso americano para defender o interesse dos Estados Unidos dessa ameaça de proliferação de armas nucleares, ou então um evento, seja ele real, seja ele em false flag, que mudaria a opinião pública americana em favor do conflito, e aí o Donald Trump não estaria ameaçado com a popularidade e responderia tanto com os bombardeios aéreos em larga escala, múltiplos dias, como eventualmente a incursão de algumas tropas especiais para tentar a obtenção da mudança do regime e que alguém no seu lugar seja mais favorável ao regime ocidental. Eu não acredito no retorno da monarquia, hoje ela é extremamente crítica dentro do Irã, assim como a oposição que hoje ainda tem força no exílio, mas participação
situação interna teria dificuldade de formar um governo. Mas, claro, se o regime militar, né, o conjunto da Guarda Revolucionária, fosse eliminada, aí sim abriria espaço para um novo regime com alguma chance de estabilidade na região. Mas só para complementar, isso não quer dizer que a região estaria estabilizada. Como eu chamei a atenção, países vizinhos com medo de serem alvos de futuros ataques ou guerras preventivas entrariam em uma corrida armamentista e aí o mundo precisaria de uma outra resposta que não só para o Irã, mas um Oriente Médio cada vez mais um barril de pólvora. Agora, 5h50, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo, até já, pessoal. Nas outras plataformas continuamos. Professor, uma última pergunta. O que a gente pode esperar deste fim de semana e dos próximos dias em relação a ataques entre Israel e Irã? Continua a inclusão de novos tipos de armamento, tanto Irã quanto Israel usaram novos tipos de mísseis, estão testando também novos drones, além, óbvio, de aguardar a chegada desses porta-aviões do Reino Unido e dos Estados Unidos, que poderiam mudar o tipo de ataque, seja neutralizando os ataques do Irã ou dando início a um outro tipo de incursão que não só dos caças israelenses. Professor Vladimir Feijó, obrigado, pela conversa conosco mais uma vez. As portas estão sempre abertas. Até a próxima. Que bom que hoje tivemos tempo. Obrigado, até breve. Até. Um abraço.